Olá pessoal, eu sou Helenice e esse é o canal Visão Inclusiva. Eu sou branca, uso óculos de aro marrom, tenho cabelos curtos e cacheados, estou com uma blusa de fundo rosa com umas bolas brancas. Atrás de mim tem a minha estante branca e uma parte da parede. É sempre importante a gente fazer a audiodescrição porque é uma forma de incluir as pessoas que têm deficiência visual total. E para aquelas pessoas que têm deficiência visual total e que não me conhecem, eu faço a minha audiodescrição. E aqui fica uma dica. Toda vez que você estiver num ambiente onde tem uma pessoa com deficiência visual, faça sua audiodescrição, tá? Gente, dia 21 de setembro, vocês sabem o que se comemora nesse dia, 21 de setembro? Não sabem? Então fiquem aí até o final que eu vou dizer para vocês o que se comemora no dia 21 de setembro no Brasil. Antes, porém, não esqueçam de curtir esse vídeo e quando eu falo curtir é dar o like aí embaixo do vídeo, compartilhar e se inscrever, caso você não seja inscrito, ok? Então, gente, 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Esse dia foi instituído aqui no Brasil por uma lei 11.173 do ano de 2005. Então, desde então, o dia 21 de setembro é o dia de luta da pessoa com deficiência. E a gente vê vários movimentos pelo país afora, né? Palestras, encontros, lives, movimentos mesmo na rua, fóruns, né, que vão falar, tratar dessa questão da luta pela inclusão, né, a luta pela inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Bom, essa trajetória é longa, né? Hoje nós estamos ainda na luta pela inclusão da pessoa com deficiência. 2023 nós ainda estamos lutando por essa inclusão. E esse processo foi muito longo, né? A gente vê assim algumas etapas nesse processo de inclusão que são importantes a gente relembrar. Por exemplo, até o início do século XX foi um período, o maior período que foi considerado o período de exclusão, onde as pessoas com deficiência eram totalmente excluídas da sociedade, eram consideradas pessoas eram consideradas como um castigo divino. A deficiência era considerada um castigo divino. Muitas pessoas foram mortas, milhares de pessoas com deficiência foram mortas em muitas culturas, inclusive nas culturas indígenas. As crianças que nasciam com deficiência, elas eram enterradas vivas. Infelizmente, ainda hoje, em algumas culturas indígenas, isso ainda acontece. Isso acontece em muitos países aqui fora do nosso Brasil, né? Onde pessoas com deficiência ainda são consideradas como um castigo, né? E precisam ser excluídas por conta disso. Então, esse período da exclusão foi um período muito longo, de muito sofrimento para as pessoas com deficiência. Depois a gente chega no início do século XX e a gente vem encontrar um outro momento dessa luta, né, nesse processo de inclusão da pessoa com deficiência, que foi a segregação, o período de segregação, ou seja, o período de separação. As pessoas com deficiência, elas não eram totalmente excluídas, mas elas eram separadas, né? E aí, nesse período, a gente lembra do período do Império, onde Dom Pedro II, inclusive, instituiu ou criou dois institutos, o Instituto Nacional de Surdos, no Rio de Janeiro, e o Instituto Benjamin Constant, também no Rio de Janeiro. Esses dois institutos, né, o Benjamin Constant para meninos cegos, que vinham de todo o Brasil, e o INES, né, o Instituto Nacional de Surdos, que vinham também meninos, rapazes de todo o Brasil. Eles eram instituições de, vamos dizer assim, de reclusão. Então, assim como essas duas instituições, muitas outras instituições nesse período foram criadas no sentido de segregar as pessoas com deficiência, porque muitas famílias tinham vergonha dos seus filhos que nasciam com algum tipo de deficiência, cegos, surdos, pessoas com deficiência física, intelectual, mental, eram simplesmente segregadas e colocadas em instituições, de preferência com muros bem altos, para que a sociedade não tivesse
que ver essas pessoas. Eu lembro de um livro que eu ouvi, né, no meu clube de audiobooks, que fala sobre o Hospital de Barbacena. É um hospital psiquiátrico de Barbacena, que neste período, justamente do início do século XX, as pessoas diferentes, as pessoas ditas diferentes, pessoas com deficiência, todas as pessoas que fugiam às regras da sociedade eram institucionalizadas. E Barbacena recebeu muitas pessoas do Brasil todo nessas condições, porque as pessoas com deficiências, elas eram segregadas, elas eram separadas e escondidas, né? Depois veio o período da integração, que a gente chama de o período médico da inclusão, né? Dessa trajetória de inclusão da pessoa com deficiência, onde as pessoas não eram mais institucionalizadas, porém elas viviam integradas nos sistemas, por exemplo, no sistema de ensino, nas escolas, existiam as classes regulares, de ensino regular, e as classes especiais. Então, muitas vezes, em muitas escolas, até o recreio era separado, para que as crianças com deficiência não se misturassem com as crianças ditas normais. Então, esse período de integração, que era as pessoas estavam juntas e ao mesmo tempo separadas, né? Então, ainda não havia a inclusão de fato, não se falava da inclusão de fato. Era uma pseudo-inclusão. E depois nós chegamos ao período da inclusão, que é o período que nós vivemos até hoje, o período que ainda nós lutamos, ainda hoje nós lutamos pela inclusão da pessoa com deficiência, e aí sim, nós vemos pessoas com deficiência ocupando cargos importantes na política, na vida eclesiástica, na vida acadêmica, no trabalho, nas empresas, né? Porque essa trajetória já vem de muito tempo, é um longo processo e que ainda não terminou. Ainda hoje nós continuamos a luta pela inclusão da pessoa com deficiência continua até hoje. E às vezes, nós mesmos, pessoas com deficiência, nós fugimos à nossa responsabilidade de lutar por esta inclusão. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo ontem. Ontem eu fui fazer um exame, uma ultrassonografia da mão aqui em Valença, e quando eu cheguei no local, tinham muitas pessoas. O exame estava marcado para as 14 horas. A sala, a clínica estava lotada. Era um médico para atender todas aquelas pessoas e todas estavam marcadas para as 14 horas. E quando eu cheguei, ainda comentei com meu esposo assim, puxa vida, eu tenho preferência. Mas eu resolvi não falar nada, eu resolvi ficar quieta porque eu achei que seria um pouco injusto da minha parte querer uma preferência ali, visto que todas as pessoas estavam no mesmo barco que eu. Lógico que não eram todas pessoas com deficiência, nós tínhamos ali pessoas idosas, jovens, adultos, né? E que estavam esperando também para fazer o seu exame. Mas eu resolvi não reivindicar esse meu direito de preferência. E aí eu estava lá na fila, em pé, do lado de fora, naquele calor, aí de repente eu escutei assim, ué, mas ela tem preferência, não tem? Aí eu fiquei quietinha, né, gente? A gente fala tanto na luta e a gente mesmo não luta pela inclusão e pelos nossos direitos. Depois ela insistiu, a moça insistiu, falou assim, ei, você não tem direito, você não tem preferência no atendimento, você tem direito ao atendimento preferencial. Aí eu falei assim, eu sei que eu tenho, mas isso aqui eu não queria, porque eu acho que está todo mundo aqui, né, no mesmo barco, precisando do atendimento. Ela falou, não, mas é direito seu. A atendente falou que quem chegasse com preferência fosse ao balcão para receber o atendimento preferencial. Então, eu fui, recebi o atendimento preferencial, fui atendida na frente das outras pessoas. Fiquei, assim, um pouco constrangida, porque eu achei que foi um erro da clínica marcar
todas as pessoas. Tinham mais ou menos umas 20 pessoas, todas marcadas para as 14 horas. Então, por isso eu não quis acessar esse meu direito. Mas, muitas vezes, nós, pessoas com deficiência, nos omitimos nesta luta. Muitas vezes, nós, pessoas com deficiência, nos acomodamos e não procuramos os nossos direitos, não é? Nós não nos engajamos de verdade nesta luta pela inclusão. Então, 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Lutamos ainda hoje pela inclusão. Nós, pessoas com deficiência, lutamos conosco mesmo. Nós temos lutas internas, muitas vezes até para assumir a nossa deficiência, o que não é fácil, né? Então, é uma luta que está dentro de nós, pessoas com deficiência, é uma luta que está na sociedade e que nós precisamos falar sobre ela, nós precisamos comemorar esse dia 21 de setembro, relembrando para todos que a pessoa com deficiência tem os seus deveres, mas tem os seus direitos também. Então, a luta continua. Vamos continuar a nossa luta pela inclusão da pessoa com deficiência em todos os âmbitos, em todos os setores da sociedade, seja na vida acadêmica, na vida eclesiástica, na vida política, nos grupos sociais, né? Então, não esqueçam, gente, de curtir, de compartilhar este vídeo para as pessoas que você acham que vão se interessar pela causa e se inscrever no canal. E divulguem aí nos grupos, nos seus meios sociais, nos seus grupos sociais, que dia 21 de setembro é o dia de luta da pessoa com deficiência. Um beijo e até o próximo vídeo.